Olá, galera da Adrenalina. Hoje eu vim falar para vocês 35 curiosidades sobre mim. Tinha muito um vídeo, né, no passado, no início do canal do YouTube, que todo mundo fazia, que era 50 fatos sobre mim. Mas, como esse ano eu estou fazendo 35 anos, eu vou trazer para vocês 35 fatos ou 35 curiosidades sobre mim. Uma pausa no vídeo para fazer uma publi. Sim, para vocês ganharem 30% de desconto nesse mês de abril, em comemoração ao meu aniversário, vocês vão colocar o cupom Niver da Raquel lá no Hotmart. Vocês vão ganhar esses 30% de desconto, tanto no estágio supervisionado quanto no Interpreters Academy. Então vem comigo e vamos fazer parte dessa galera mais animada e energizada desse Instagram, desse YouTube, dessa rede social como um todo. Então vamos nessa e venham que eu estou esperando por vocês do outro lado. Agora vamos voltar para o vídeo. Então vamos lá para o primeiro fato. Eu me formei na UNB em Letras Tradução em Inglês, mas antes de entrar para a tradução, eu fiz 1 ano e meio de farmácia também na UNB. E aí eu vi que não era para mim, porque eu não gostei de ficar vendo química de uma forma que eu não imaginava, meio que de forma autodidata. Não serviu para mim fazer dessa forma, então eu fiquei, enfim, não me sentindo parte daquele curso. Então eu fui para Letras Tradução em Inglês e eu amei o curso. Bom, segundo fato, segunda curiosidade, eu morava ao lado de uma família americana em Brasília e eu comecei a falar inglês com 2 anos de idade, com os filhos desse casal. E foi uma experiência que me fez realmente crescer querendo falar inglês, porque os meus pais viam que quando eu voltava das brincadeiras que a gente fazia na casa desse casal, eu voltava querendo só falar inglês. E para mim, eu acho que para criança, né, é algo muito natural e para mim foi realmente uma coisa que parece que veio de outra vida, porque quando eu comecei a falar inglês nessa idade, eu realmente gostava disso. E tem algumas crianças que eu conheço que não aceitam muito bem um idioma estrangeiro, mesmo quando elas têm contato desde criança. Então depende muito de pessoa para pessoa, mas para mim teve esse efeito de querer aprender esse idioma que eu ouvia, falava, só que queria aprender formalmente na escola. Mais uma curiosidade terceira. Com 5 anos, meus pais me colocaram na Thomas Jefferson, que foi justamente a escola de inglês onde eu estudei até me formar, para aprender inglês, depois de eu insistir muito, né? Então, assim, eu acho que, assim, pode parecer loucura com 5 anos de idade eu ficar insistindo em entrar numa escola de inglês, mas os meus pais estão de prova. Eu queria muito entrar na escola de inglês para aprender e falar mais tempo de inglês. Eu voltava para casa todas as vezes, como eu disse, brincando com essas crianças, eu voltava para casa falando inglês e não queria falar português. Eu queria só falar inglês o tempo todo. E meus pais não falavam inglês, então eles ficavam, meu Deus, essa menina precisa entrar numa escola. E enfim, eu entrei no Popcorn. E aí foi muito legal, porque tinha pessoas, eu acho que na época eu tinha 5 e o Popcorn começava com 7, então os meninos eram 2 anos mais velhos do que eu, e eu tinha que ficar naquela primeira no Popcorn, porque não tinha como eu ficar com adolescentes nem nada do tipo, porque não fazia a mínima ideia, assim, de como que eles iriam me posicionar lá em algum nível específico, porque eu lembro da diretora falando, assim, que eu tinha mais empenho do que os outros alunos, que os alunos às vezes ficavam, assim, sem querer fazer as atividades, que eu queria muito fazer as atividades, mas que a professora não podia me passar mais do que ela passava para os outros alunos, porque senão eu ia passar de nível e elas não tinham como me encaixar num nível acima, porque eu já estava abaixo da minha idade para estar naquele nível. Então, era mais ou menos isso que eu queria passar.
Enfim. E depois de eu me formar, com 14 anos, eu fiz um curso de professores na Thomas Jefferson e virei trainee de professora. Depois disso, mais uma curiosidade, é a sexta curiosidade, essa daqui foi a quinta, agora é a sexta, agora eu já me perdi, um, dois, três, quatro, cinco, isso. Agora é a sexta curiosidade. Eu dei aula de inglês desde então, até eu terminar a faculdade, então eu fiquei 10 anos dando aula de inglês, tanto particular quanto em escolas. Eu trabalhei na Thomas Jefferson, na St. Giles, na Red Balloon e nas aulas particulares dos diferentes das casas diferentes que eu ia. Eu ia presencialmente até a casa de cada um desses alunos, que sempre eram um pouquinho mais novos do que eu, ou às vezes da mesma idade que eu, e eles não me levavam a sério, e eles não queriam fazer dever de casa, e era bem difícil, porque quando você dá aula muito jovem, as pessoas não te levam a sério, mas eu lembro que eu fiquei até meio assim, eu nunca vou dar aula, nunca mais, e aí eu fui lá e virei professora do meu curso de interpretação. O que eu falo que é sempre muito diferente, porque a experiência que eu tenho hoje e o tipo de aula que eu dou profissional, né, é totalmente diferente de dar aula de idiomas. Então, realmente eu me encontrei dando aulas de interpretação, mas da aula de inglês especificamente não foi uma experiência assim que eu gostaria de voltar a ter. Não, não foi legal dar aula de inglês, pelo menos para mim, né? Mais uma curiosidade, então, Gente, eu toda hora me perco nesse número. Um, dois, três. Agora é a sétima curiosidade, é isso? Sétima curiosidade. Eu fazia o dever de casa de vários alunos da minha turma e eu fui monitora de diversos professores, não só nas aulas de inglês da Thomas, mas também nas aulas do colégio que eu estudava, que era o INEI na época. E eu era aquela aluna nerd que ficava na frente, fazendo os deveres de casa, repetindo tudo que a professora falava. E, enfim, que gostava dos professores, que gostava de ser a aluninha mimadinha dos professores que fazia tudo que eles pediam. Mais uma curiosidade agora, eu sou filha única. Eu sou filha única e eu sempre fui muito mimada pelos meus pais em relação a ter todas as coisas para mim. De certa forma, eu não tive realmente dificuldades, assim, meu Deus, foi muito difícil crescer, eu tive muitos obstáculos. Não, não tive. Foi uma infância fantástica. Meus pais sempre me deram tudo que eu preciso. Mas a próxima curiosidade é a seguinte: eu não ganhava mesada, não ganhava mesada. O que meu pai sempre me incentivava era de querer ganhar o meu próprio dinheiro. E eu tinha essa habilidade de querer fazer brigadeiro, de vender na escola. Então, eu já vendi brigadeiro, já vendi biquíni, já vendi 1 milhão de coisas na escola para poder compensar o fato de não receber mesada, e eu guardava toda essa mesada no meu cofrinho bonitinho. E eu era muito cuidadosa com dinheiro, aprendi a mexer com finanças cedo, porque meus pais me ensinaram a ter um cofrinho para você economizar, um cofrinho para você gastar. E esse tipo de coisa que eles passaram para mim foi uma educação financeira, mesmo que tenha sido assim um pouco mais de explicar por cofrinhos, me ajudou a entender que eu tenho que guardar um tanto para o futuro e outro tanto eu posso gastar naquele momento. Então, isso foi muito legal, foi muito, muito didático e funcionou muito bem comigo, deu muito certo. Outra coisa que é uma curiosidade é que eu alisei o meu cabelo durante 10 anos. Eu nem me lembrava que ele era cacheado ou ondulado. Porque eu fiquei alisando dos 15 anos aos 25 anos e foi muito tempo alisando esse cabelo que eu realmente não me lembrava como ele era. Quando eu parei de alisar e ele começou a ficar ondulado, eu, nossa, por que que eu alisei esse cabelo? Mas pois é, foi uma modinha que muita gente tinha, né, no Brasil como um todo, que eu fico, meu Deus. E o fato de eu alisar o cabelo também foi porque eu era super fã da Avril Lavigne e eu queria ter o cabelo igual dela. E ela alisava o cabelo dela, então eu também queria alisar meu cabelo. Eu acho que ela alisava, no caso, só pra poder tirar o frizz, mas eu não. Eu queria alisar porque eu queria realmente o cabelo igual dela.
Mais uma coisa, eu já tive piercing no nariz. O único piercing que eu não tive piercing no umbigo nem nada, mas eu tive 3 brincos, 3 furos na orelha e um piercing no nariz. Nos dois lados, né? 3 brincos e um piercing no nariz. Mas na sobrancelha, nada do tipo, eu nunca fiz isso. Mais uma coisa é que eu fiz uma cirurgia de desvio de septo quando eu tinha 16 anos, porque eu não respirava de uma narina, e aí era necessária essa cirurgia para poder realmente me ajudar a respirar melhor, até porque realmente eu acho que tinha só 20% de respiração de um lado e o outro também não estava 100%. Então, assim, o que me falaram, o médico que fez a minha cirurgia, e que inclusive é marido da minha prima, ele falou que o meu desvio era tão sério que ele ia assim, ele era uma tortuosidade na parte da frente, na parte de dentro da cabeça, ele era para o outro lado, ou seja, realmente ele impedia quase 100% da passagem do ar em uma das narinas. Eu não me lembro mais qual que é a narina que tinha essa dificuldade respiratória, porque faz muito tempo, né? Faz quase 20 anos, gente, tô me sentindo tão velha. Mas é isso. Mais uma curiosidade, eu não tô contando, eu não sei mais contar. Eu acho que ainda bem que o Jordi tá aqui pra me ajudar a colocar esses números. Porque eu acho que eu misturei alguns aqui. Mas o meu sonho era morar fora do país. E quando eu morei nos Estados Unidos durante 6 meses para fazer um intercâmbio, eu fiquei morrendo de saudade do Brasil. E eu não quis repetir mais essa experiência. Morar fora, não. Eu queria realmente morar no Brasil, mas só viajar a passeio para fora. Mais uma curiosidade, esse intercâmbio que eu fiz de 6 meses foi para a Flórida. E nesse intercâmbio, eu tinha o passaporte anual da Disney e eu podia ir todos os dias para Disney. Então, quase todos os dias eu ia para Disney fazer diferentes coisas. A gente participou do carnaval da Disney, a gente participou, que era o Mardi Gras. Aí eu participei do meu aniversário na Disney, eu participei de tantas coisas. Era assim, tipo, todas as atrações que abriam, eu tava lá, em todos os parques. Então, assim, sempre, o tempo todo, indo pra Disney, foi a melhor viagem da vida. Foram 6 meses de férias, com uma família maravilhosa, que realmente eu adorei esse intercâmbio, né? Tiveram algumas coisas que aconteceram, mas no geral eu gostei bastante desse intercâmbio, foi muito legal. Bom, então, como eu já tinha falado, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer na faculdade. Então eu fiz vestibular para direito, história, medicina. Aí eu passei em direito, mas só que não foi na UNB, foi no CEUB. Aí eu passei também para história no PAS. E medicina, eu só queria se fosse na ESCS, que é a Escola Superior de Ciências da Saúde, que tinha acabado de abrir em Brasília e era bem prática. E eu não queria a medicina tradicional da UNB, eu queria a medicina diferente, e eu fiquei fazendo esse vestibular, só que ele era anual, então eu fiquei 2 anos no cursinho, e aí quando eu não aguentava mais, eu quase passei na segunda vez que eu fiz o vestibular para medicina na ESCS, mas eu fiquei por 1 ponto, e aí eu não quis fazer mais 1 ano de cursinho, então por isso que eu entrei para a farmácia, porque eu achava que tinha tudo a ver com medicina, e eu achava que eu ia fazer transferência interna, mas nada disso aconteceu e eu acabei parando na tradução. Então, essa curiosidade é muito boba, mas enfim, eu sempre gostei de asiático e eu me casei com um descendente de japonês. A próxima curiosidade é que os meus apelidos são Rachel Island, Raquelita, Kekel, Kelzinha, Raquilha, por conta do meu e-mail. Então, assim, são esses os meus maiores apelidos, assim, que eu sou chamada, né? Mas no geral é Rachel mesmo. Tem mais uma curiosidade. Eu fingia que eu era estrangeira. Gente, essa daqui é muito louca. Eu fui pra uma viagem com os meus primos eu acho que foi Fortaleza. E a gente ia pro parquinho brincar. E aí, do nada, eu não sei de onde que surgiu isso, que eu inventei de começar a falar inglês.
queria falar inglês, porque queria falar inglês lá, brincando com as criançadas lá. E aí, é, as pessoas que estavam cuidando das crianças acharam que eu era estrangeira. E desde então, eu comecei a todas as vezes que eu saía para brincar no parquinho, ficava falando inglês. E assim, era isso, eu queria ser vista como estrangeira, eu queria muito mais falar inglês do que falar português. Então, desde pequenininha, como eu disse, quando eu falei que eu insistia com meus pais com 5 anos para entrar na escola de inglês, era por conta dessas situações. Provavelmente a moça que trabalhava na casa dos meus pais deve ter falado que eu estava falando outra língua no parquinho, e minha mãe começou a perceber que eu fazia isso sempre. Então, mais uma razão para ela me colocar na Thomas. O meu nome completo, então, mais uma curiosidade, não é só Raquel Ilha, é Raquel do Rego Barros Ilha. E as pessoas ficavam falando Raquel do Rego e ficavam rindo e eu não entendia a piada. Aí depois que eu entendi, eu falei, gente, que besteira. E aí eu queria muito trocar meu nome. Queria ficar só Raquel Willi, comecei a omitir o restante desse meio do nome, né, do Rego Barros. Mas depois minha mãe falou que há uma família muito tradicional da Paraíba, do Rego Barros, é super importante para eu manter no meu nome. Então, quando eu casei, eu não mudei, mas eu queria ter mudado meu nome para o meu nome junto com o sobrenome do meu marido, que é Hara. É H-A-R-A. H-A-R-A. E aí, eu ainda não mudei, mas eu tenho muita vontade ainda de meu nome ser apenas Raquel Ilha Rara, porque eu acho que vai facilitar muito minha vida na hora de viajar, não ter que falar tantos nomes, porque imagina, Raquel do Rego Barros Ilha Rara. Ia ser difícil. Mas enfim, quem sabe? Ainda estou pensando no assunto. Mais uma curiosidade é que eu tenho 2 gatos, a Lola e o Léo, e eles são lindos, eu amo os meus gatinhos. A outra curiosidade é que a viagem dos meus sonhos é ir para o Japão. Ainda não fui, queria muito conhecer o Japão, a Coreia do Sul e a China numa viagem que a gente fizer algum dia. Isso vai acontecer, eu espero. Espero que dê tudo certo. E quando eu tinha 15 anos, eu não queria ir para a Disney. O que eu queria era ir para o Egito e ser egiptóloga. Então, nos meus 15 anos, antes de fazer o meu intercâmbio, no ano anterior, quando eu fiz, porque no meu intercâmbio eu fiz 16 anos, então no ano anterior, eu fui para o Egito com os meus pais, porque eu queria conhecer o Egito e ser egiptóloga. Quando eu cheguei lá e vi o clima do deserto, o tanto que era complexo, eu mudei de ideia. Falei, não, acho que não é bem isso que eu quero, mas eu adorei o Egito, chorei de ver as pirâmides no avião, foi incrível. Eu tinha acabado de ler a série do Christian Jacques, que é um egiptólogo francês que tem livros incríveis, os romances dele são maravilhosos, e ele é egiptólogo, então ele mistura um pouco de realidade com ficção, e realmente os livros dele são maravilhosos. E aí o livro que eu tinha lido, os 5 volumes, né, foi Ramsés. Super indico, gente, os livros do Christian Jacques são maravilhosos e fazem você realmente se apaixonar pelo Egito. Então, leiam. Mas uma curiosidade é que com isso, né, eu já viajei para 30 países com os meus pais e com a minha família, porque todas essas viagens a gente fazia com a família, né, assim, muitas dessas viagens a gente fez em família, eu, meu pai, minha mãe e pessoas da família. Mais uma curiosidade que não é sobre mim, mas sobre o porquê que eu tive muita dificuldade de escolher o que eu queria fazer, é porque meu pai é o meu maior exemplo. Ele já foi escritor, professor, maestro, pintor, funcionário público, violinista, um pouco de tudo, e eu queria muito ser ele quando eu crescesse. Eu falava toda hora, pai, você é tipo renascentista, você faz tudo, isso é muito legal. Então eu achava incrível que ele tinha 50 milhões de hobbies e que ele fazia tudo muito bem, com muito capricho. E isso era, assim, isso é algo que eu realmente admiro. Hoje em dia ele tem um canal aqui no YouTube. Ele fez uma palestra recentemente falando sobre Puccini, a vida e as obras de Puccini. E quem ainda não assistiu essa palestra, segue lá o meu pai, Maestro Carlos Ilha, que ele fala um pouquinho sobre a vida e obra de Puccini.
E eu amo ópera, eu assisti várias óperas com meu pai no teatro e meu pai sempre me fez ouvir música clássica desde a barriga da minha mãe. Ele conta que ele colocava um fone de ouvido na barriga da minha mãe para que eu ficasse ouvindo música clássica e parasse de ficar agitada na barriga dela. E ele colocava esse fone de ouvido na barriga dela e realmente eu parava de ficar batendo nas paredes da barriga da minha mãe, enfim. É, eu desde sempre gostei de música clássica, nunca tive aquela dificuldade de falar, ai, sem graça ouvir música clássica. Não, eu já tinha o hábito de ouvir música clássica desde pequenininha. Mais uma curiosidade é que eu amo realmente ser intérprete, eu me encontrei nessa profissão. Quando eu entrei no curso de tradução e descobri a interpretação, eu falei, gente, é isso que eu queria. Era exatamente isso que eu queria. Então eu fiquei chocada que eu não, assim, não tinha ligado os pontos de que era isso que eu queria. Eu gostava muito de inglês, gostava muito desse idioma, e depois me apaixonei por outros idiomas, espanhol, francês, eu fiz vários idiomas durante a faculdade. E aí eu falei, gente, é isso, é exatamente isso que eu gostaria de fazer. Mais uma curiosidade, para quem não sabe, a Lúcia Helena Galvão é uma das melhores amigas da minha mãe. Elas, assim, praticamente entraram juntas na Nova Acrópole, que eu mencionei semana passada, a reunião internacional de lá. E então a Lúcia é uma amiga pessoal da minha mãe e muitas pessoas se chocam com isso, mas no meu casamento ela foi a celebrante do meu casamento. Então a gente é muito próxima. Outra curiosidade é que os meus pais entraram na Nova Acrópole quando eu tinha 9 meses de idade, então eu era uma neném. E eu cresci com as filhas da Lúcia, as filhas do Luiz Carlos, que é o nosso diretor, várias pessoas que são, assim, conhecidas dentro da Nova Acrópole, são pessoas que eu convivi desde pequenininha e que eu considero segundo pai, segunda mãe, segundo tia, todo mundo é tio e tia desde que eu nasci. Então, assim, eu realmente gosto muito da organização Nova Acrópole, para mim faz parte da minha vida e eu não me vejo fora de lá, assim. Pra mim é o meu lugar. Mais uma curiosidade em relação à Lúcia, que às vezes me perguntam também, é porque o meu pai e a Lúcia trabalhavam no mesmo lugar, no mesmo tribunal, como funcionários públicos, na mesma sala. Então, eles são muito próximos também. E as pessoas às vezes não sabem onde que, né, a Lúcia trabalhava, mas era justamente no mesmo tribunal que meu pai, na mesma sala, eles trabalhavam juntos, né? Mais uma curiosidade aleatória é que eu já tive uma clínica de estética, mas muitas pessoas já sabiam disso e, assim, não vai ser muita curiosidade para muita gente, mas eu fiz tecnólogo em estética e cosmética no IESB, depois a pós-graduação em cosmetologia avançada no Unileia, e eu abri essa clínica de estética. Até hoje eu ainda atendo com sobrancelha, maquiagem e vários outros serviços. Mas eu fechei essa clínica de estética em 2019, quando eu vi que realmente a interpretação era o que eu mais gostava e que eu só queria a estética como um hobby e não como um segundo ofício que me tomava muito tempo, porque estava tirando o meu tempo para eu, por exemplo, não participar de eventos. Estava tomando tempo de coisas que eu queria com maior prioridade. Então eu tive que finalmente decidir que eu iria seguir na interpretação e eu ia parar de ficar fazendo propaganda e ficar tentando fazer a estética também dar certo. Não tinha condição de fazer as duas coisas funcionarem, era uma coisa ou outra, enfim. Antes de fazer isso, né, fazer o tecnólogo, fazer essa pós-graduação, eu já trabalhava como maquiadora oficial das minhas amigas desde os 15 anos, porque quando eu fiz esse intercâmbio, e fiz 16 nos Estados Unidos, eu vi que as pessoas faziam tudo em casa, faziam sua própria sobrancelha, faziam sua própria unha, não iam muito para salão. E aí lá eu fiz um curso de maquiagem na Victoria's Secret e eu aprendi a fazer maquiagem nos Estados Unidos. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tinha um canal no YouTube de maquiagem e penteado. E ele não está mais ativo. Eu desativei esse canal faz muito tempo. E eu me arrependo um pouco disso, porque eu tinha muitos inscritos lá.
E eu tinha um fã-clube russo. Era muito louco. Eu fazia só vídeos em inglês. E os vídeos são muito bobinhos, mas assim, tinham muitas visualizações, tinham muitas pessoas inscritas. Por isso que eu me arrependo, porque eu devia ter só continuado com esse mesmo canal e começado a fazer coisas de interpretação. Mas eu fiquei preocupada de realmente não ser o público igual e eu acho que assim, de certa forma eu fiz certo, porque é uma nova jornada, não tem mais nada a ver com a estética, então tá tudo certo. Que mais? Em 2017, eu descobri que existia a interpretação remota e eu fui migrando para a interpretação remota desde então. Então, em 2019, eu estava com muitos eventos de interpretação online e foi quando eu realmente vi que eu adorava trabalhar em casa e eu queria ter minha própria cabine. E aí foi aí que eu comecei a investir nessa área. E eu fiz isso na hora certa, porque assim que eu fechei a clínica, vendi tudo o que tinha na minha clínica de estética, veio a pandemia e eu já estava inserida no mercado virtual. E aí que eu ajudei os meus colegas a mexerem nas plataformas. Muitos deles não sabiam mexer no Zoom, não sabiam como funcionavam as funcionalidades da interpretação remota. E eu realmente fiquei muito feliz de já saber disso anteriormente, antecipadamente. E a última curiosidade é que o meu mentor de interpretação, Paulo Bier, ele realizou o sonho do meu avô, que sempre quis que alguém na família fosse intérprete, e eu só fui descobrir do sonho do meu avô quando eu fiz o meu primeiro evento e minha mãe me contou que meu avô sempre quis que alguém da família fosse intérprete. Eu não sabia que ele tinha esse sonho e eu fiquei muito feliz, de fato, de ter realizado o sonho do meu avô. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo em comemoração aos meus 35 anos aqui com vocês. Obrigada por estarem aqui me acompanhando. A gente se vê nos próximos vídeos. Não esqueçam de seguir as minhas outras redes sociais, de curtir o vídeo para dar mais engajamento, de compartilhar com os amigos e de comentar aqui embaixo se vocês quiserem falar alguma coisa, compartilhar uma experiência que vocês tiveram, se vocês gostaram de alguma curiosidade, se vocês têm alguma pergunta sobre alguma dessas curiosidades. E ativem os sininhos para os próximos vídeos, tá bom? Um beijo, até mais!